Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao Bíblia na mão, palavra no fogão de hoje. Abre junto comigo a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Diz o seguinte: De repente, veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. Amém? Vamos orar? Pai, rendemos-te graça, Senhor, por tua magnificência, Pai. Também rendemos-te graça, Senhor, pelo teu amor por sobre as nossas vidas, porque mesmo nós ainda sendo falhos e pecadores, o Senhor escolheu nos amar, Pai. Obrigado por este amor. Obrigado, Senhor, por tua presença, por tua misericórdia, por tua graça a nos envolver. Que no dia de hoje, Senhor, o Senhor venha falar conosco. O Senhor venha tratar com as nossas almas. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu estava ontem ministrando em uma de nossas filiais e esta palavra chamou-me bastante atenção, porque o tema falava acerca do de repente. E de repente está tudo bem em nossas vidas. Estamos vivendo confortavelmente bem e somos tomados por uma avalanche de problemas. E a gente fica sem entender o porquê. Nos dias atuais, nós temos visto cristãos conformados com a vontade do mundo. Nos dias atuais, temos visto situações as quais, se nós como igreja não estamos satisfeitos, quem dirá o próprio Deus que preza por santidade? A Bíblia diz: buscai a santificação sem a qual a gente não verá a Deus. E vamos ser sinceros, tudo que nos dias atuais estão ocorrendo é decorrente de uma falta de santidade, de um evangelho mascarado. E tudo isso vai nos levar em prol de ver esta igreja no livro de Atos dos Apóstolos, a saber que é a igreja primitiva. Mas na verdade, hoje eu quero frisar acerca de 3 de repentes. Primeiro de repente é o de repente do vento. Presbítero, onde é que está escrito isso? Vamos lá, livro de Jó, capítulo 1, glória a Deus. Versículo 19 diz o seguinte: Quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto, que deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Este de repente que eu estou a falar acontecera na vida de Jó, quando ali o Senhor falara com o adversário de nossas almas, e ele disse: observasse meu servo Jó, homem reto, fiel, íntegro, temente e que se desvia do mal. O adversário, como ele é acusador, como ele veio para matar, roubar e destruir, ele disse também: contudo que o Senhor o cercaste, minhas palavras, tá? Eu conjecturando. Do jeito que ele te serve, é muito fácil te servir. Ele tem casa, ele tem uma família, ele tem uma saúde, ele é rico. Mas como Deus conhece a nós como qualquer um, Deus disse: você toca em tudo, só não toca na alma, porque a alma dele me pertence. E de repente é tomado na vida de Jó por uma série de avalanches em várias áreas. Jó perde os seus filhos, Jó perde os seus bens, Jó perde a saúde,
a saber que ele é acometido de uma doença, de uma lepra, e de repente só sobra um caco de telha para ele se coçar. E quando não mais pensava que haveria mais coisas, neste de repente, de percas, de vento, só sobra ainda sua mulher para dizer: tu ainda serves a Deus desse jeito? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó disse para sua esposa: como podes falar assim? Não aceitamos o bem de Deus com prazer? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E este vento é o vento do de repente que Jó está passando, o de repente do vento. E às vezes em nossas vidas estamos passando por situações que deram um vento tão forte que se a gente não estiver alicerçado na palavra, a gente cai, a gente sai do lugar, a gente sai da posição. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante, vai falar acerca de duas casas, uma que está alicerçada na rocha e outra que está alicerçada na areia. Onde tua vida está alicerçada? Será que você serve a Deus por todos os bens que Ele te deu? Ou será que você serve a Deus mesmo se Ele tirar tudo isso? Porque vamos ser sinceros, se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Jó mostrou que adoraria a Deus tendo ou não tendo, passando ou não passando. Porque Jó simplesmente era um adorador. Ainda que muitos fiquem confabulando, dizendo que a história de Jó não existiu, que era apenas uma fábula, mas eu acredito na tenacidade da palavra, ou na verdade que é escrito nesta Bíblia, ou em tantas Bíblias. O grande problema é que nós achamos que só nós temos problemas. Entendeu agora? Vamos ao outro de repente. O outro de repente está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 26, que diz o seguinte: de repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados e abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Segundo de repente que eu quero falar é sobre o de repente do terremoto. Aquele que entra para quebrar correntes. Aquele que entra para libertar quem adora. Aquele que entra para colocar tudo no seu devido lugar. O primeiro vento é para tirar as coisas do lugar. Mas o segundo, de repente, é o terremoto de Deus, que quando entra na história e ele vê que alguém está em perfeição com ele, ou buscando estar adorando ele nas provas, conseguimos entender que Deus nunca abandona os seus, que Deus nunca vai deixar os seus na mão. Ali, neste segundo, de repente, nós vamos encontrar os personagens Paulo e Silas, que foram presos injustamente por haverem libertado uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Todas as vezes que nós estivermos fazendo a obra de Deus, o adversário irá se levantar em prol de querer nos acorrentar, em prol de querer nos matar, mas descobri uma coisa: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Você está fazendo a grande obra. O Senhor te chamou para fazer a grande obra. E ainda que o adversário esteja querendo ou tentando te parar, vai em frente. O terremoto de Deus vai chegar na tua vida, na tua casa, na tua família. E a Bíblia vai nos dar ênfase a dizer de que depois que aconteceu esse terremoto, o carcereiro e toda a sua família foram libertas. Que vamos ver e encontrar no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, o carcereiro dizendo: eu creio no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Creia. Ah, presbítero, mas eu estou passando pelo de repente da prova, de repente da calúnia. Creia. Neste último de repente,
É justamente onde fizemos a leitura, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 2, que fala acerca da promessa que haveria de vir, que era o Consolador, o Espírito Santo, de maneira tal que o vento entrou e tomou toda aquela casa, e todos que estavam lá foram cheios. Eu não quero estar cheio, com a carteira cheia de bens e não ter intimidade com Deus. Eu prefiro estar passando na prova, no acolcho, no estreito, nos desertos da vida, mas obtendo experiência com Deus. Dinheiro é bom, mas quando se tem muito dinheiro e não tem Jesus, não adianta de nada. É melhor que tenhamos em primeiro lugar a Jesus, porque certamente Ele irá nos ajudar a passar em quaisquer de repente que seja, de repente do vento, de repente do terremoto, e o terceiro de repente que vamos falar para terminar é sobre o de repente da unção de Deus. Alguém muitas vezes nos olha dos pés à cabeça e nos julga dizendo que a gente não tem nada de Deus, mas de repente o Senhor nos enche, o Senhor nos toma, porque vamos ser sinceros, Deus só vai encher quem está vazio. E nós, muitas vezes, estamos só pela graça. E graça nos condiciona a saber que é favor e merecido. Amém? Deixa Deus te encher. Deixa Deus te usar. Independente do vento que você esteja passando. Independente do de repente que estejas a travar. Quer seja de repente da prova, quer seja de repente da calúnia, quer seja de repente do vento, quer seja de repente da honra. Com uma só palavra Deus muda tudo. E para Deus mudar é preciso que estejamos na posição que o Senhor nos colocara. Amém? Obrigado a você que ouviu o Bíblia na mão, Palavra no Fogão. Louvar a Deus pela vida de algumas pessoas. Hoje, o irmão Ageu, esposo da irmã Fabicilene, de lá do Pará, está completando mais uma primavera. Que Deus te abençoe, homem de Deus. E deixa para a tua meditação Juízes capítulo 6, versículo 12, que diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Que Deus abençoe o Senhor e sua família. E também quero mandar um abração para a irmã, para a missionária Marisilene, de Sete Lagoas, que assim ontem também completara a idade nova. A missionária Marisilene, que é uma bênção do Senhor lá de Minas Gerais. Parabéns, missionária, e deixa para tua meditação, missionária Marisilene, no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 18, que diz: sossega, minha filha, porque aquele homem não descansará enquanto não concluir hoje aquele negócio. Amém? E você também que está completando idade nova, entre em contato conosco alguns dias antes, para que a gente venha estar mandando um abraço e estar deixando o versículo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua ajuda em estar compartilhando, e que Deus possa estar te abençoando, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.